Uma interpretação errada pode mudar todo o sentido do texto das Escrituras. Então, pessoal, é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. As interpretações erradas das Escrituras podem produzir muito engano, podem induzir pessoas ao erro, podem estragar a vida de muitas pessoas. Porque quando um texto é interpretado de forma errada e a pessoa aprende de forma errada, o estrago começa aí. É daí que vem as heresias, as deturpações, os textos fora de contexto, mal interpretados, produzem um estrago gravíssimo na igreja. E isso pode levar a muitas e várias más consequências, que podem causar muita ruína e perdição. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque isso é uma questão séria demais, que ninguém pode brincar. As escrituras são coisas sérias, importantes, foram inspiradas por Deus, são úteis para o nosso ensino e correção. Mas se a interpretação for errada, ela pode levar pessoas para o erro, para a ruína, para a perdição. Muitas pessoas podem tropeçar por causa disso. Muitas pessoas podem estarem sendo condicionadas ou mal acostumadas com esse tipo de erro, com esse tipo de engano. E cada um de nós que estamos em Cristo Jesus, não podemos aceitar esse tipo de coisa a parte de ninguém. Não importa se ele é pastor, bispo ou apóstolo. Principalmente os que fizeram seminários. Ficaram lá 3, 4 anos aprendendo e depois faz a interpretação de um texto errado e aí quem paga é aquele que está recebendo o ensino errado, deturpado, corrompido por causa de uma interpretação errada. Isso pode colocar a carreira ou a sua vida espiritual em um grande erro, digamos assim. E isso é algo que não é aceitável. O Senhor Jesus não aprova e nem concorda com isso. Porque ele mesmo, quando citou as Escrituras, ou melhor, quando as Escrituras foram citadas para ele, pelo diabo, o diabo, deturpava o sentido que está escrito para fazer o Senhor Jesus tropeçar. Está escrito lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, se eu não me engano, quando fala da tentação de Jesus no deserto pelo diabo. Ele, o diabo, citando as Escrituras de forma errada, deturpada, para induzir o Senhor Jesus ao erro. Então, uma má interpretação pode produzir isso aí. Pode produzir que pessoas sejam levadas ou induzidas ao erro. Isso tem que ser evitado. E para se evitar isso, é preciso seriedade da parte da pessoa. É preciso que a pessoa leia as Escrituras de forma linear, para ter uma compreensão melhor, e mais profunda, e mais certa, e mais perfeita, para ensinar de forma perfeita a outras pessoas. Para que outras pessoas a quem ele ensinar não tropecem, pelo contrário, prossigam andando retamente, sem nenhum desvio, sem que elas possam cair, sem que elas possam ser enganadas em tempo algum. Então, é importante dizer isso, porque eu vou ler um texto aqui que vai falar vai falar de um assunto que eu vi num vídeo na internet, onde um pastor de uma certa denominação, ele pegou esse texto, interpretou de forma errada e começou a fazer uma grande besteira, um grande erro. E foi preciso que o repórter o corrigisse. Como que ele corrigiu? Fazendo o próprio pastor lá
ler o texto da maneira certa, porque ele estava lendo da maneira errada. E aí veio a interpretação errada. E baseado nessa interpretação errada que ele fez, ele cometia um erro. Esse erro era um erro absurdo, porque é um erro que foi feito de uma interpretação errada. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui no livro do profeta Oséias, capítulo 3, versículo 1. Está escrito assim, ó. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então, a palavra aqui é adúltera, mas o pastor lá que eu falei, ele não lia adúltera, ele lia adultera. Então, ele lia assim, ó. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Então, ele lia adultera. Ele não lia adúltero, ele lia adultera. E baseado nisso, esse pastor, pegava as mulheres de outros homens que estavam ali na igreja dele, no templo dele, e adulterava com essas mulheres, baseado nesse texto. Esse é um erro gravíssimo. Então, a palavra aqui é: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não é adultera, é adúltera. Então, aquele repórter corrigiu aquele pastor dessa forma. Aí, quando o pastor lá foi ler o texto, ele viu que a palavra era adúltera, porque tem um acento no U. Adúltera tem um acento no U. Ele lia adultera, mas a palavra é adúltera. Aí, foi aí que ele caiu na real, de que estava praticando algo errado, por uma interpretação errada que ele mesmo fez do texto, por não respeitar o acento da palavra. O acento está na letra U, por isso a palavra é adúltera e não adultera. Então, isso é um dos exemplos, é um exemplo entre muitos outros que podem acontecer quando se faz uma interpretação errada. Você pode prejudicar a si próprio e outras vidas também. Esse é um erro que nós não podemos cometer em tempo algum. O Senhor Jesus não quer que nem você e nem eu possamos fazer interpretações erradas de textos das Escrituras para induzir pessoas ao erro, e às vezes até mesmo nós mesmos somos induzidos pelo nosso próprio erro de interpretação errada do que está escrito. E isso é um problema grave que tem que ser corrigido. Ainda há tempo de fazer isso. É só ler com atenção, é só ler de forma linear para a sua compreensão ser perfeita. Você tem que respeitar os acentos, as vírgulas, os pontos e vírgulas, enfim, toda a pontuação que as palavras têm escritas nas Escrituras, você tem que ler de acordo com a pontuação, como a pontuação exige que você leia, para que assim você não erre em tempo algum. Então, essa é a palavra que você tem que entender. Eu tenho que entender também assim. Porque se eu chegar aqui e falar alguma coisa, ler um texto aqui de forma errada, interpretar de forma errada, e alguém se basear no que eu falei e começar a praticar, aquela pessoa estará cometendo algo errado, causado pelo meu próprio erro. Então, ninguém pode fazer isso. Isso não pode acontecer mais, tem que ser evitado, tem que ser corrigido. Cada pessoa tem que se corrigir. Ainda há tempo de fazer isso. Então agora eu vou ler aqui um outro texto que está aqui na segunda epístola de Pedro, que vai falar um pouco sobre essa questão também. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3.
Deixa eu achar aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 14 ao 16. Está escrito assim, ó. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro está falando aqui, né, em sua epístola, que nas epístolas de Paulo existiam alguns textos que eram, como está escrito aqui, que eram, deixa eu ver aqui, que eram, deixa eu ver aqui, que eram difíceis de entender. Deixa eu ver aqui. Ao falar acerca desses assuntos como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas. Aqui achei. Nas epístolas de Paulo existiam certas coisas escritas que eram difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, nas epístolas de Paulo, existiam algumas coisas difíceis de entender. Eram mal compreendidas por algumas pessoas. Elas não tinham... elas, digamos assim, eram analfabetas funcionais. Elas liam, mas não entendiam direito. E esse mal entendimento causava um mal. Porque essas pessoas, elas, por causa de não conseguirem entender isso, porque elas eram ignorantes e instáveis, como ele diz aqui, eles deturpavam o que Paulo falava, por não terem um entendimento perfeito. Então eles deturpavam. E deturpavam também as demais escrituras, não só as epístolas de Paulo, mas as outras escrituras também. Eles deturpavam isso. Deturpavam o sentido de muitas palavras. E muitas das vezes eles ensinavam dessa forma, de forma errada, de forma equivocada, enganada. E as pessoas recebiam aquele ensino dessa forma. E isso induzia essas pessoas ao erro interpretativo. Então, aí tudo dava errado. Não tinha como eles viverem uma vida em Cristo se baseando nesses erros por causa de interpretações erradas, por causa de que nas epístolas de Paulo existiam coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, quem deturpa as escrituras, quem interpreta de forma errada, quem ensina de forma errada para outras pessoas, ele está fazendo isso para a sua própria destruição. Então, quem interpreta de forma errada, quem é ignorante, instável e não entende muitas vezes o que está escrito, ele está fazendo isso para a sua própria destruição, além de causar um mal gravíssimo em outras vidas que começam a tropeçar por causa do erro que ele cometeu. Então, isso é uma questão séria demais. Por isso, tanto você como eu não podemos agir dessa forma. É errado, é totalmente errado. É um absurdo isso aí. Então, nós temos que entender para que o entendimento do que está escrito seja perfeito. Temos que ler de forma linear. Temos que respeitar os sinais de pontuação para não lermos alguma coisa errada. Não podemos ser ignorantes e instáveis dessa forma.
Temos que estar por dentro de tudo, de todo o conhecimento escrito. Temos que nos aprofundar cada vez mais. Temos que estar cheios desse conhecimento e ensinar como está escrito, sem deturpação alguma. Então, nós devemos entender isso hoje, no século XXI. Cada pessoa tem que entender assim, porque é assim que tem que ser. O procedimento é esse. O procedimento correto é usar as escrituras para ensinar, para aperfeiçoar, para corrigir, para admoestar certas pessoas, da forma certa, para que o ensino seja perfeito. E o ensino perfeito produz um resultado perfeito. Mas o ensino deturpado só produz resultados maus e terríveis, que podem agravar a vida de muitas vidas. Então, nós devemos tomar esse cuidado. E agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35. Então, o texto também vai falar a respeito dessa questão. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35. Está escrito assim, ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, esse etíope aqui, ele não estava compreendendo o que estava lendo, porque não tinha alguém para o explicar o sentido do que ele estava lendo, para ele ter o sentido certo do texto, para ele ter a compreensão certa do texto, perfeita, para que ele não pudesse ter uma interpretação errada, mas sim a interpretação certa. Então, Filipe explicou a ele do que se tratava aquele texto. E ele teve a compreensão certa por essa explicação que Filipe deu. Então, ele teve essa explicação. Mas vamos supor que o Espírito não falasse a Filipe e ele não fosse lá. Aquele eunuco, ele iria voltar para o seu país com a interpretação errada do texto. Ou ele não iria saber do que o texto estava falando. Ele iria ficar confuso, ele iria ficar sem uma explicação coerente para que ele pudesse entender o texto como estava escrito. Então, isso significa o quê? Que existem pessoas que precisam receber uma explicação sobre o texto.
Como eu disse no início, aquele repórter explicou para aquele pastor o sentido certo com a palavra adúltera, com acento no U. Aí ele caiu em si e viu que a interpretação que ele fez estava errada, mas a interpretação com a palavra sendo pronunciada da maneira certa muda todo o sentido do texto. Então, o eunuco aqui estava com esse problema. Como poderia entender se não há quem me explique, ele falou. E aí, Filipe começou a explicar a ele o sentido real daquele texto, quem o texto falava. E a partir daí, ele anunciou para o eunuco a Jesus, porque o texto falava do Senhor Jesus, que era aquele que iria vir. Ele veio, fez, e tudo aquilo que estava escrito a respeito dele aconteceu. Então, Filipe explicou para aquele eunuco. E a explicação foi coerente com o texto. Então, o eunuco teve a interpretação correta do texto. Filipe fez ele entender dessa forma. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é necessário, às vezes, uma explicação para que a pessoa entenda da forma certa e não da forma errada. Para que não aconteça mais esse erro de má interpretação dos textos das Escrituras. Porque isso pode destruir a vida de alguém. Pode enganar a vida de alguém. Pode causar muitos males, muitas más consequências na vida de muitas pessoas. E eu sei hoje, claramente, para se perceber isso, que muitas pessoas estão nessa condição de acreditar em interpretações erradas. Isso tem que ser corrigido, ainda há tempo de ser corrigido. Então eu espero que as pessoas entendam isso. Porque quando lemos as Escrituras, temos que ter a compreensão exata daquilo que está sendo dito, para que a nossa aprendizagem, a nossa correção, a nossa educação na justiça se faça por meio da interpretação correta do que está escrito. Porque senão vamos estar errando e levando outras pessoas ao erro, induzindo outras pessoas ao erro, porque não aprendemos a interpretação correta, porque nos foi ensinado de forma errada. Então, é hora de corrigirmos esse erro, corrigirmos essa falha. Ainda há tempo, o tempo é agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aliás, já se passou muitas pessoas hoje já se passou muito tempo de elas aprenderem a interpretação certa para se corrigirem desse erro. Então, eu espero que as pessoas agora possam entender isso, porque é simples demais. Não é complicado. Complicado é continuar no erro. Nós não podemos continuar no erro de interpretações erradas. Devemos agora nos purificar desse erro, retornar à sensatez, ter a interpretação certa, para que assim possamos ensinar e viver de forma correta, segundo o que está escrito, sem impedimento algum. Cabe a cada um de nós essa responsabilidade. Temos que ter essa eficiência em fazer isso, porque isso é coisa séria demais. Então, não podemos continuar com esse erro. É hora de cortar esse mal pela raiz de forma definitiva, se limpar, se purificar desses erros e acertar segundo o que está escrito. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que está em Cristo de forma consciente, sincera, verdadeira, sem brincadeira alguma. Então, nós devemos viver dessa forma. Então, o que está escrito, já está escrito. Nunca mais vai ser acrescentado coisa alguma, e nem vai ser retirada. Ninguém pode acrescentar nem retirar nada. Já está escrito. É simples ler. Quando você ler o texto de forma linear, a sua compreensão vai ser perfeita. Isso é bom, isso é útil, é agradável e vai trazer bons resultados. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Essa é uma mensagem séria e importante para você e também para mim. Então que nós possamos receber essa mensagem, porque essa mensagem é
Sim, uma mensagem séria e importante. Em nome do Senhor Jesus. Amém.